Olá, crianças, tudo bem? Vocês estão bem, estão felizes? Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre escala de mapa, tá? A escala, ela é um elemento fundamental para que a gente possa calcular a distância entre um local e outro, tá bom? Só relembrando, existem dois tipos de escala, tá? A escala gráfica, vamos lá tentar entender ou relembrar para quem já sabe aí, tentar relembrar aí um pouquinho sobre os tipos de escala. Observem o seguinte, nós temos a escala gráfica. Essa escala gráfica, ela vai ter como principal característica, observem aqui, ó, uma régua, ó, uma linha reta que sempre vai iniciar do zero. Observem aqui, zero, número inicial vai ser zero. Quando vier nos mapas, isso daqui a gente não utiliza, não procura em outro local a não ser no mapa, tá? Quando o mapa vier dessa forma aqui, ó, 0, aí vem um número aqui, nesse caso aqui 50, depois 100, depois 150, como é que eu sei qual é a escala deste mapa? Observem sempre nesta regrinha, a escala vai ser exatamente o número que vem depois do zero. Então, na escala gráfica, qual é a escala dentre esses 4 números? Regra, sempre será o primeiro número depois do zero. Neste caso aqui, 50. Não esqueçam que a escala ela vem dando se é metro ou quilômetro. Neste caso aqui é metros. O que essa escala está querendo dizer? Que a cada 1 centímetro da minha régua, eu tenho 50 metros, certo? Ó, a escala gráfica, ela pode vir dessa forma aqui embaixo também, ó. Regrinha básica, sempre. Qual é a minha escala desses 4 números que eu tenho? Como é que eu sei? Regra, sempre o primeiro número depois do zero. Tudo bem? E nós temos o segundo tipo de escala, que é a escala numérica. Essa escala numérica, ela vai ter como principal característica, ó, números. Por isso que o nome dela é escala numérica. Aqui está dizendo que a cada 1 centímetro da régua, 1 centímetro está para 50 mil, tá? 1 centímetro está para 50 mil, certo? Mas geralmente o tipo de escala que vem em mapas é esse daqui, tá bom? A escala gráfica. Vamos lá para a prática, então. Vamos sair desta tela. Como calcular, então? Como calcular, então, uma escala? Nós precisamos, para calcular uma escala, de 2 informações. A primeira é qual a distância de um ponto ao outro. Eu preciso de uma régua. Esta régua, eu preciso colocar o ponto inicial exatamente no zero e eu levo a régua até onde for o meu ponto final. Por exemplo, aqui nós temos, ó, de 0 a 3. De 0 a 3 eu tenho 3 centímetros, tá?
E qual o tamanho da escala? Eu tenho que ter duas informações. Primeiro, a distância, geralmente ela é em centímetro, e depois eu tenho que ter o tamanho da escala. Lembra que eu falei ainda há pouco para vocês, ó, como é que eu sei qual é o tamanho da escala? É o primeiro número que vem depois do zero, tá? Neste caso aqui, 2. Essa escala aí está em quilômetros. Então, 2 quilômetros. O que eu faço? Só faço multiplicar. 3 vezes 2, 6 quilômetros. A distância entre um ponto A e um ponto B vai ser de 6 quilômetros. Facinho. Você precisa saber somente duas informações, ter somente duas informações. A distância em centímetros e o tamanho da escala. Tendo essas duas informações, você multiplica, o resultado é a distância entre um ponto e outro. Correto? Tudo bem? Tranquilo? Então, bora pegar o nossa atividade avaliativa de geografia, aquela que foi disponibilizada dia 17 de março. Pegue aí, nós temos um mapa do Brasil e temos os pontos saindo da nossa capital, Brasília, tá? Esses pontos que nós temos como base Brasília, nossa capital, está aqui o pontinho preto. E nós temos, embaixo desse mapinha, nós temos 6 possíveis locais, né? Distanciamento. Primeiro de Brasília a Belo Horizonte, depois de Brasília a Manaus, seguido de Brasília a Fortaleza, Brasília a Salvador, Brasília a Boa Vista e Brasília a Campo Grande. Você vai ter que ter aí sempre em mente, sempre consigo a régua e um lápis, tá bom? A régua e lápis. Pegue lá. Primeira coisinha é a primeira distância. Brasília a Belo Horizonte. Bem aqui. De Brasília a Belo Horizonte, você vai pegar a sua régua, vai posicionar aqui em Brasília e vai puxar, vai levar a régua até a bolinha de Belo Horizonte, certo? Deram quantos centímetros aí? Você precisa de duas informações, lembra? Então, de Brasília a Belo Horizonte deram 2 centímetros, certo? A segunda informação que você precisa saber é qual o tamanho da escala. Olha, a escala está lá embaixo. Lembra que eu falei para vocês ainda há pouco? Eu tenho vários números. Professora, pelo amor de Deus, como é que eu sei qual é o tamanho da minha escala? E agora, quem poderá lhe defender? Vamos lá? Você mesmo. O primeiro número após o zero sempre é a escala. Então, neste caso, essa escala tem 250 quilômetros. Correto? Volta lá. Você já tem 2 centímetros, que vai ser a distância de Brasília a Belo Horizonte, e você vai ter agora 250 quilômetros. Você já tem as duas informações, já tem os centímetros, a distância de um ponto a outro, e já tem a escala, que é o tamanho na régua, né, que tem essa distância aí. O que que você faz? Pega os 250, multiplica pelos centímetros, 0 vezes 2, 0. Opa, esse zero tá meio feinho, né? Vamos organizar esse zero. Ih, apagou foi tudo. 2 centímetros, 250 quilômetros.
Bora lá. 250 vezes 2. Se você até agora não entendeu, pausa o vídeo, volta um pouquinho, entende o que é escala, entende que a régua sempre tem que estar, para você achar os 2 centímetros, a régua, o zero da régua tem que estar no pontinho inicial e tem que ir até o ponto final, tá? 0 vezes 2, 0. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Eu preciso complementar isso daqui, que o tamanho da minha escala é em quilômetro, então só pode estar em quilômetro. Resposta da primeira distância. Distância entre Brasília e Belo Horizonte é 500 quilômetros, certo? Tudo bem? Podemos passar adiante. Deixa eu pegar a borracha aqui, peguei. Então, eu tenho que colocar fixo aqui, 250. Eu não preciso mais ir atrás, eu não preciso saber mais como é que funciona, porque eu já sei que o tamanho da escala é o primeiro número após o zero. Bem aqui, ó, 250. Por isso que está os 250 aqui em cima, certo? Próximo número, próxima distância é de Brasília a Manaus. De Brasília a Manaus, você pega de Brasília, pegar o marca-texto aqui, de Brasília, e leva a régua até Manaus, tá? No meu cálculo aqui, na minha régua, deu... Opa, pegar o outro. Aqui. Na minha régua, deu 5,5 centímetros. É só você multiplicar 250 vezes 5,5. Depois você coloca a vírgula, certo? Aqui dá 0. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. 0 vezes 5, 0. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Aqui dá 0, 5, 7, 3, 1. Eu tenho uma vírgula aqui. Coloco a vírgula aqui, que na verdade não vai influenciar em nada, né? Eu vou colocar em quilômetros. Então, de Brasília a Manaus, deu 1.375 quilômetros, certo? Ok? Confere aí, vê se está ok. Bora passar para o próximo. De Brasília a Fortaleza, eu coloco fixo aqui os 250, que é o tamanho da minha escala. De Brasília a Fortaleza. Brasília está aqui no meio. Fortaleza, opa, está quase reto. Está aqui em cima. Quanto deu no seu aí? De Brasília a Fortaleza. No meu deu 5 centímetros. Então, vamos lá. 250 vezes 5. 0 vezes 5, 0. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 5, 10. Mais 2, 12. Completa aí com quilômetro. De Brasília a Fortaleza, 1.250 quilômetros. Correto? Quem acertou, coloca um Czinho aí de certo. Quem não acertou, por favor, conserte. Certo? Nosso quarto ponto, fixa os 250 quilômetros, que é o tamanho da nossa escala. De Brasília a Salvador, Terra Boa. Brasília, Salvador. Bem aqui. Deu quanto? Na minha régua, deu 3 centímetros, certo? Pegue lá 250 vezes 3. 0 vezes 3, 0. 5 vezes 3, 15. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7.
750 quilômetros. Confere se está certinho, coloque o Czinho. Se não, conserte aí. Bora lá? Tá acabando. De Brasília a Boa Vista, fixa os 250 quilômetros. De Brasília a Boa Vista. Boa Vista, bem aqui. Lá em cima, desce até Brasília. Vou pegar meu lápis. O meu aqui deu 7 centímetros. Tá? Então, bora lá. 250 vezes 7. 0 vezes 7, 0. 5 vezes 7, 35. 7 vezes 2, 14. Mais 3, 17. De Brasília a Boa Vista, 1.750 quilômetros. Isso em linha reta, tá? Acertou, coloca o Czinho. Não acertou, conserte aí, por favor. Passarinhos. Número último. De Brasília a Campo Grande, fixa os 250, que é o tamanho da minha tabela. Brasília a Campo Grande, pro lado esquerdo. Aqui. Na minha régua deram, deixa eu pegar meu lápis, 2,5. Então, multiplica 250 vezes isso tudo aí. 0 vezes 5, 0. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 5, 10. Opa! 10 mais 2, 12. 12. Deixa eu pegar meu lápis. 0 vezes 2, 0. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4 mais 1. 5, 0, 5, 2, 6. E a vírgula bem aqui. Aqui não vai mudar muita coisa. Vai dar de Brasília a Campo Grande 625 quilômetros. Correto, passarinhos? Eu paro por aqui. Beijo. Fiquem com Deus. E lavem as mãos.